Cavaleiro da Lua finalmente teve a sua conclusão e é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de primeiras impressões de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o final de Cavaleiro da Lua e também pra dar uma especuladinha rápida no futuro do personagem no universo Marvel. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero avisar todo mundo que tem uma cena pós-créditos nesse episódio final de Cavaleiro da Lua. Então, se você não viu essa cena, volta pra lá, porque a gente vai falar dela aqui. Assiste a cena e depois você vem pro vídeo. Também quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e darem uma olhada nos outros conteúdos de Cavaleiro da Lua que tem na playlist aí, conteúdo de Marvel também. Nós estamos em dia de estreia, né, em semana de estreia de Doutor Estranho, e para você chegar para Doutor Estranho com tudo redondinho, tem um vídeo também especial que eu vou deixar linkadinho aqui em cima, que faz um resumão para você se preparar para o filme. Bom, o episódio ele começa exatamente onde o Mark morre, né? A gente volta pro plano aqui do quarto episódio, quando o Mark toma aqueles tiros, né? E aí nesse momento já a gente consegue reparar duas coisas que a gente ainda não sabia. Primeiro, o Mark não deu o boneco, né? O totem da Amit pra Layla fugir, enquanto ele ia segurar o Harrow e os capangas. Então ele ficou com aquele totem, mesmo sabendo que provavelmente ele estaria se sacrificando pra Layla fugir. Isso faz um pouco de sentido porque ele quer manter a Layla protegida a qualquer custo. Ele se sente culpado pela morte do pai dela, ele ama ela, então a missão para ele só importa se a Layla estiver protegida. Então a prioridade máxima dele é essa. Mais ou menos o Tony Stark ajudando os Vingadores em Ultimato. Ele só aceita voltar se a família dele, que ele já tem, se manter protegida, se for uma garantia de que os familiares dele vão continuar ali. E com a segurança da Layla garantida, o Mark vai fazer o que ele puder para ajudar. Então ele mantém o totem, ele não entrega para ela, porque senão ela viraria um alvo. E aí, depois que o Harrow atira nele, ele pega o totem da Amit e sai, e a Layla vai perto dele ali. Ela começa a seguir os passos do Harrow, e aí a gente lembra do episódio anterior, quando o Mark fala com a Taweret, né, que é aquela hipopótamo, a deusa hipopótamo, e fala: você tem que avisar Layla para ela ressuscitar Khonshu. A Taweret tenta se comunicar com a Layla pelos corpos que o Harrow foi deixando pelo caminho, e essa cena foi meio que bizarra, foi meio que engraçada, foi surreal do jeito que a série é, né? A voz da Taweret nos policiais mortos ali ficou muito bom. E aí, nesse momento de conversa, né, Taweret falando com a Layla, ela já insinua que a Layla seria uma ótima avatar para ela. Nisso, uma coisa que me incomodou nesse episódio, que a gente até tinha falado no vídeo anterior, é que faltava muita coisa a ser resolvida para um episódio só, e eu achei o começo desse episódio muito apressado. O principal momento que me incomodou disso tudo foi quando o Harrow vai libertar a Amit. Ele entra lá nas pirâmides de Gizeh, que é onde os deuses se concentram e se encontram. E, mano, ele derrota os outros avatares de uma forma ridiculamente fácil. Então, assim, a gente tem o Mark, quando ele tá com os poderes do Khonshu, muito poderoso. E os outros avatares, que são avatares de divindades mais fortes ainda, não tem tanto poder assim. Isso é uma coisa que pode ser justificável, porque o Khonshu é um deus que quer lutar, que quer interferir, que dá poder para o seu avatar fazer isso. Enquanto os outros deuses, eles falam que os avatares existem apenas para observar, né? Então, eles estão meio que menos treinados em combate. É uma parada aceitável, só que eu acho que foi muito fácil, foi muito rápido. Ele bate o cajado, derrota todos os avatares que estão ali e resolve essa situação, sabe? Para ir acelerando as coisas. Nisso ele já começa o ritual de ressurreição ali da Amit, né? De libertação da Amit. Ele quebra o totem dela e ela renasce no plano terrestre. Então nós temos aqui uma mudança em relação aos quadrinhos. Os deuses egípcios, eles podem sim existir no plano terrestre de uma forma até que fácil, né? E eles não o fazem pelo motivo que os deuses falaram antes, eles não querem se expor. Só que a Amit não tá nem aí pra isso, o Khonshu também não tá nem aí para isso. Ele não fazia isso antes, ele não chegava no plano terrestre porque os outros deuses seguravam ele. E agora ele estava preso. E quando, a partir do momento que a Layla escuta a Taweret e vai e liberta o Khonshu, ele também chega pro plano terrestre. Falando do CGI da Amit, eu achei do caralho, eu achei muito, muito foda o visual dela. E o Khonshu também, as lutas deles ali, sei lá, ficou uma parada meio genérica. A luta das divindades poderia ser mais divertido, só que
A Amit toda, assim, ela é muito boa. Os golpes dela com a cauda e tudo mais, o visual imponente dela, o tom, a voz, tudo combinou ali. Então eu gostei demais mesmo. E aí a Amit, ela fala com o Harrow, né? Ela fala que, tipo, ela começa a falar que a balança dele está desequilibrada. Ele mostra, né, como um bom devoto, que ele está disposto, sim, a morrer por isso. Porque se ele mata pessoas acreditando que quando a balança desequilibra a pessoa tem que morrer, seria muito hipócrita da parte dele, o que quase sempre acontece com esses fanáticos, né? Falar, ah não, comigo não. Mas ele ali não, ele está realmente entregue a Amit e ele fala, se a minha balança é desequilibrada, pode me matar sim, eu aceito seu julgamento. Só que ela contorna essa situação para ele e transforma ele no avatar dela, né? Ela dá poderes a ele, naquele momento sim, ele se torna avatar de Amit. Até então ele era um fanático que foi encontrando itens de Amit com uma fração do poder dela e foi lutando para ressuscitá-la. No momento que ele consegue ressuscitá-la, ele se torna o avatar da Amit. A gente até vê o olho dele brilhando um momento, né, que é quando os avatares eles estão recebendo o poder dos deuses, o olho dele brilha e ele volta. Então ali ele se tornou o avatar da Amit e ela até fala isso com ele. Nesse momento o Mark abre mão do campo dos juncos, né, em paralelo a isso, rolando lá no submundo da mitologia egípcia, o Mark abre mão do campo dos juncos, que é o paraíso, e vai ficar com o Steven. Então os dois ali estão num momento de compreensão que ele fala, mano, é melhor eu ficar com você, independente do lugar. E aí, vendo toda a situação que estava acontecendo na Terra, vendo que o Khonshu realmente estava certo, Osíris, né, que é uma das divindades ali, uma das líderes, né, da Eníade, que é o panteão principal dos deuses egípcios, ele recobra ali a sua consciência e decide salvar Mark e Steven. Ele tem esse poder, tanto que no episódio anterior a Taweret fala, se eu tentar ressuscitar vocês, o Osíris vai ficar puto, não sei o que. E aí ela mesma fala, ah, Osíris, seu coração mole, você liberou eles. Então a Taweret, sensacional, ela rouba muita cena, ela ajuda eles a voltarem pro plano, né, terrestre, a ressuscitarem ali. E aquilo não foi obra do Khonshu, foi obra do Osíris. Ele que trouxe Mark de volta à vida, porque ele viu que o Khonshu estava certo, que o Khonshu precisava de um avatar, e que esse avatar seria o Mark. Se ele não fizesse isso, Amit conseguiria tomar tudo, conseguiria dominar ali. Quando Osíris conversa com a Layla, ele fala que eles precisam, para derrotar Amit, de mais avatares do que eles têm no momento. A gente vê o tempo todo a série reforçando essa falta de divindades aí. E isso pode ser algo que a gente vai ver em Thor 4. A gente falou disso nas outras análises também, mas voltando para cá, nesse momento a Layla lembra da proposta da Tawarit, né? E ela fala com ela, tá bom, eu me torno seu avatar, mas avatar temporária. Então elas entram num acordo onde as duas partes têm voz ativa igual ali. A partir do momento que a Layla não quiser mais, a Taweret não vai forçar mais. E vai ser uma troca justa. É o poder, né? A Taweret dá o poder pra Layla. A Layla ajuda a Taweret porque elas têm o mesmo objetivo. E a Taweret é uma divindade muito mais consciente, né? Muito mais razoável do que o Khonshu, por exemplo. Então ela não força nada, ela, não, beleza, e ela tá toda empolgada, e ela até fala, seu pai vai ficar muito feliz com isso, eu conheci ele quando ele foi pro campo dos juncos, então aí a gente já tem também uma tranquilidade maior pra Layla, porque ela vê que o pai dela foi aceito no paraíso, então é muito legal essa cena, e aí a Layla se torna um personagem dos quadrinhos numa releitura completamente inédita e, na minha opinião, sensacional, incrível, incrível, incrível. Ela se torna o Escaravelho Escarlate, que nas HQs ele é um vilão bem genérico, Z mesmo, que tem os poderes através daquele escaravelho, que é escaravelho parecido com o escaravelho da série. Então a Layla e esse personagem, eles têm essas conexões, o sobrenome dos dois é semelhante. O vilão Escaravelho Escarlate chama Abu Faul e a Layla chama Layla El Faul, né? Então eles têm esse sobrenome aí parecido. A Layla, no episódio que ela aparece no manicômio, na visão do Mark, ela tá com um dedal com um escaravelhozinho escarlate no dedo, né? Um escaravelho da cor escarlate, é um símbolo ali que não precisa dizer mais nada, já indicava isso também. E aqui, na releitura do CM, essa releitura maravilhosa que a Marvel vem pegando personagens que são irrelevantes e transformando eles em algo a mais, né? Então isso é muito positivo. E aqui ela se torna a Escaravelho Escarlate, avatar da Taweret, avatar da deusa mais legal de todas. E ela fala, já pensei num uniforme, não sei o que. Ela dá os poderes pra Layla ali
do Cavaleiro da Lua, né, semelhante super força e tudo mais. Ela fica com um traje bem parecido com aquele traje da Mulher Maravilha, aquele dourado lá que ela usa no segundo filme, mas numa releitura também, uma parada muito egípcia mesmo, muito, muito foda, maravilhoso. Eu gostei de tudo que a Layla fez nessa série. A apresentação da personagem é surreal e ela terminar se tornando uma heroína egípcia é muito incrível e uma heroína inédita, né? Porque Escaravelho Escarlate era um vilão dos quadrinhos, um vilão Z completamente descartável, e aqui nós temos uma heroína que pode e deve, por favor Marvel, voltar no futuro. Eu já imagino a Layla formando ali uma equipe com outras grandes mulheres heroínas da Marvel, ou também participando de outras grandes equipes. Por que não colocar a Layla também com os Filhos da Meia-Noite, quem sabe, né? Ela e o Mark juntos ali, seria muito, muito interessante. E eu quero ver ela trilhando o próprio caminho. Eu assistiria assim uma série da Escaravelho Escarlate, da Layla, a Avatar da Taweret. Agora voltando aqui a falar dos acontecimentos da série, ali a gente tem a batalha final. As batalhas de Cavaleiro da Lua me agradam muito, e aqui a gente vê o Mark e o Steven em maior sintonia, até mesmo com os poderes do Khonshu, né? Isso é uma coisa que a gente tem que falar também, que do mesmo jeito que a Layla fez um acordo muito mais razoável com a Taweret, né, um acordo onde as duas partes são iguais, ela fez isso porque a Taweret é muito mais consciente e ela não é nada parecida com o Khonshu. O Mark, ele e o Steven, né, conseguem um tipo de acordo parecido com o Khonshu, mas fazendo o jogo que o Khonshu mais gosta de fazer, que é o da base da chantagem. Então eles falam, ó, você precisa da nossa ajuda para derrotar a Ammit, a gente te ajuda se você libertar a gente depois. E aí é aquele negócio de novo. Eu estou usando o seu poder para te ajudar, mas eu não estou obrigado a nada. Não sou obrigado a nada. E aí o Khonshu acaba aceitando porque é a única opção dele. E aí então, tanto a Layla quanto o Mark e Steven, eles têm esse acordo com as divindades. Eles não são mais obrigados a nada, eles não têm mais um pacto de vida. Eles podem fazer o que eles quiserem, eles são livres e têm o mesmo peso de decisão que a divindade que lhes dá poder. E aí, essa cena é muito boa porque no episódio anterior o Steven percebeu que se o Mark pode fazer as coisas, ele também pode. Então as lutas do Senhor da Lua são muito fodas. O momento que ele tá lutando contra o Harrow, que ele fica alternando de Mark pra Steven, né, de Cavaleiro da Lua pra Senhor da Lua, é muito, 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 muito foda. Porque agora o Senhor da Lua, ele luta também, e a gente sempre quis ver ele lutando, e tem um momento que ele dá uma ajeitadinha no terno assim, que ele passa a mão, que é muito quadrinho, né, que tem uma cena que ele tá ajeitando a gravata. Eu achei aquilo muito, muito foda. São detalhes muito sutis ali que são do caralho. E aí nós temos também a Layla sempre muito ativa na luta, e ela salva as meninas de uma van, e aí a gente entra na parada da representatividade jogada na nossa cara, do quão importante é nós termos heróis e heroínas pra todo mundo, né? E aí uma garotinha da van, ela olha pra ela e fala, você é uma super heroína egípcia? E a Layla fala, sim, eu sou. E eu falei, caralho, que foda, sim, eu sou a Escaravelho Escarlate, porra. E nossa, eu achei aquilo animal, e foi tipo complementando o meu hype, que eu já tava numa empolgação absurda com a Layla desde sempre. Final da batalha ali no ápice, o Harrow cita o Randall pro Mark, né? O Randall é o irmão mais novo do Mark que morreu. Ele ter citado isso me leva a crer sim que o Randall vai aparecer mais pra frente, né? Chegou um momento no episódio quando ele cita o Randall, eu falei, puta, o Harrow é o Randall, vai dar alguma merda aí. Tipo, eu sei que o Randall é mais novo que o Mark e o Harrow é mais velho, aparentemente, mas pode ser que que seja ele mesmo. Mas não, o Harrow só cita isso para desestabilizar o Mark, e com o Mark e Steven mais vulnerável, o Harrow começa a tomar vantagem na luta e encurrala o Mark completamente. E aí, este é o momento que Mark e Steven precisam de um lado que não se segura, um lado que não tem essa vulnerabilidade, que não tem essas amarras mentais que o Mark tem, que não tem essa conexão com o Randall. E aí é neste momento que Jake Lockley vem à tona de novo, e de novo nós não vemos ele aparecendo. A Layla vê o que rolou. Quando o Steven e o Mark eles voltam, o Harrow já tá arregaçado no chão. E aí o Mark fala, não foi você, né, Steven? O Steven fala que não. Aí eles olham pra Layla, a Layla tipo, mano, que é isso? Não sei o que. E eles, né, eles entendem que tem uma terceira personalidade ali, só que eles aparentemente não ligam muito. E aí essa situação acaba com o Khonshu de novo. Mark, você tem que matar o Harrow. E a Layla fala, não, você não tem não, agora você tem escolha. Né? E aí agora sim, agora o Mark não precisa mais fazer o que o Khonshu quer que ele faça. Por quê? A Layla já recusou o Khonshu já não tem mais o poder do pacto com o Mark, então
é uma troca justa, igual. Se o Mark não quiser matar, ele não precisa matar, e é isso que acontece. Ele solta o Harrow ali, o Harrow ele é preso, né? Ele é internado, né? A gente vai descobrir isso na cena pós-crédito. O Mark não precisa fazer mais nada com ele, não precisa seguir mais as ordens do Khonshu, então essa cena também é importante para isso. Com Harrow e Amit derrotados, a gente tem um momento ali em que a gente volta para aquele manicômio que o Mark e o Steven estavam, né? E eles estão conversando com o Harold Flanders, né? Que é o Harold psicólogo. Só que os pés do Harold eles começam a sangrar. E aí a gente percebe que aquilo é bem da cabeça do Mark mesmo. E que é uma parada que é sei lá, eu acho que eles podem ficar ali no momento em que o Jake tá no controle, os dois ficam ali. Só que aí, quando eles veem o pé do Harold sangrando, eles veem a relação do mundo real mesmo, né, que é o que a gente tá vendo, que o Harold, ele é um fanático de Amit e tudo mais, e a relação desse mundo mental, que o Harold é um psicólogo, né. Então, quando o pé do Harold sangra, o Harold fala, por que o meu pé tá sangrando? E aí eles conectam esses dois mundos e eles conseguem se libertar deste manicômio, dessa prisão mental. Eles acordam na casa deles e a gente vê a relação Mark-Steven muito mais natural, muito mais leve. A gente vê que tem dois peixinhos dourados ali, porque a gente lembra que o peixinho dourado do Steven, que é o com a barbatana menor, tinha sumido. Eles encontraram esse peixinho e o outro peixe que estava lá já fica lá. Então agora os dois ficam juntos, simbolizando o quê? O peixe com a barbatana, com as duas barbatanas iguais, é o peixe que o Mark colocou ali, porque ele tinha perdido o peixe do Steven. No momento que esses dois peixes estão juntos agora, Mark e Steven também conseguem conviver juntos. E aí nisso a gente tem a conclusão do episódio e a cena pós-crédito. Antes de passar para a cena pós-crédito, eu só tenho dúvida em relação a como eles vão fazer com a Layla, né? O Steven e o Mark, porque ela gosta dos dois, os dois gostam dela, mas eu sei lá, ainda é meio estranho pensar nisso. Agora a gente começa a cena pós-créditos com o Harold aparentemente num manicômio, né? Ele tá meio ali desnorteado, sentado numa cadeira de rodas, sendo tratado. Eu não sei se aquilo é uma clínica de reabilitação, um manicômio, fisioterapia, não sei, mas eu acho que é um manicômio sim. E aí uma das enfermeiras vai levar o Harold pro quarto dele e aí chega alguém com sotaque latino, espanhol, né? Que é a terceira personalidade. E aí nós temos essa terceira personalidade que fala espanhol. Então nós temos o Mark Spector, que tem o sotaque norte-americano, né? Ele fala o inglês dos Estados Unidos. Nós temos o Steven Grant, que fala o inglês britânico. E nós temos agora o Jake Lockley, que fala espanhol. O Oscar Isaac, ele nasceu, ele é meio guatemalteco, né? Então ele consegue muito bem falar inglês e espanhol. E aqui ele trouxe isso para os personagens. Então a gente pode diferenciar os personagens pelo sotaque, pela língua que eles estão falando. Isso eu achei incrível. E aí, quando o Harold é levado pelo Jake Lockley, né? Ali é a primeira vez que a gente vê o Jake fisicamente, né? A gente vê com a boina, igualzinho os quadrinhos. Puta merda, a Marvel é foda. Eles sabem colocar os fanservices ali. E aí quando ele tá saindo, ele passa da sala dele, né, o Harold, ele vai meio que recobrando a consciência, parece que ele tava meio que se fingindo de vulnerável, tá ligado? E aí ele vê um cara morto ali no chão, então a gente já vê que é o Jake mesmo, porque o Mark jamais mataria uma pessoa assim, numa ala psiquiátrica, tá ligado? Eu não sei se ele era segurança do Harold, se ele era médico, mas o Mark não mataria daquela forma. Não num hospital, no lugar daquele, né? Um lugar, tipo, pacífico, né? Teoricamente. E aí o Jake não tá nem aí, o Jake matou mesmo. E aí quando o Harold percebe isso, ele já vai achando meio estranho. Nisso o Jake abre uma limusine e lá dentro nós temos Khonshu de terno. O Khonshu, ele começa a falar com o Harold dá uma risadinha, né? E aí, mas o Khonshu, ele tá falando mais pra gente, pros telespectadores, do que pro Harold mesmo. Ele fala, o Mark e o Steven acharam que se livraram de mim, mas eles não têm ideia de quão perturbada é a mente deles. Conheça o meu amigo Jake Lockley. E aí o Jake, lá da cadeira do motorista, né? Ele tava dirigindo a limusine que o Khonshu tava, vira e o Harold fica desesperado e ele vai lá e mata o Harold a completo sangue frio, rindo e falando espanhol. E o bom disso é que o Jake nos quadrinhos ele é o taxista e aqui, né, ele aparece como um motorista também, mas para indicar meio que ele é a personalidade que é serva de Khonshu, ele é servo de Khonshu, ele vai fazer o que Khonshu quiser porque ele pensa exatamente igual o Khonshu. Eu tenho que manter a paz independente do que eu fizer para isso. Então, o Mark e o Steven, eles têm personalidades de herói.
o Jake, ele tem personalidade de anti-herói. Ele sim é o Deadpool fora da casinha. Ele vai matar qualquer pessoa que o Khonshu falar pra ele matar, porque ele acredita também nesse processo. Ele é a personalidade que acredita no Khonshu, que tem as ideias iguais às do Khonshu, e ele é a personalidade que não tem amarra psicológica nenhuma. Chega na hora da treta, a gente já viu várias vezes, ele mata mesmo, ele não tá nem aí, e aqui não é diferente. Ele mata o Harold completo sangue frio, falando espanhol e dando risada. Nesse momento a limousine vai embora com o Jake Lockley dirigindo ela, né? E a série acaba, não aparece Cavaleiro da Lua vai voltar, pelo menos eu não vi, né? Talvez possa aparecer, mas isso tem um motivo. Eles deixam esse final muito em aberto. Eles apresentaram a Layla também, a Escaravela Escarlate, então são 2 heróis nessa série. Isso porque o Kevin Feige tinha dito que ele não faria mais contratos longos com os atores, e a condição do Oscar Isaac para aceitar o papel é de que o contrato fosse explicitamente para uma temporada de Cavaleiro da Lua. Então agora, pro Cavaleiro da Lua voltar, eles vão ter que fazer um novo contrato. E nisso, você fala, nossa, o Kevin Feige tá louco, e se ele não quiser voltar, a gente vai perder o Cavaleiro da Lua? Pode ser, mas o Kevin Feige sabe o que ele tá fazendo, e ele quer apenas atores que querem estar ali, certo? Então, tipo, se eu tiver que renovar a cada produção, eu vou renovar, porque se a pessoa renovar comigo é porque ela quer fazer isso, né? Porque, tipo, quando você faz um contrato, que, por exemplo, que o Robert Downey Jr. tinha, são 6 filmes, putz, aí o cara faz o primeiro, o segundo, ele cansa, porque um dia a gente tá feliz com uma parada, outro dia a gente não tá. Aí ele, vai fazer o outro, o Robert Downey Jr. sempre fez muito bem, o Chris Evans também, mas a gente lembra que no final esses contratos longos estavam desgastando muita gente, tanto que quando acabou, esses 2 atores especificamente nunca falaram, tipo, talvez eu volte, quero voltar. Não, eles sempre foram muito, acabou essa página, eu virei e tal, vamos seguir em frente. Então, você fazer esses contratos menores é bom pra isso. Eu acho que o Cavaleiro da Lua vai voltar. O Oscar Isaac já deu entrevistas falando dos Filhos da Meia-Noite, falando de Blade, de Justiceiro. Então, ele é um cara que conhece, que gosta, e ele falou que ele gostou muito de fazer, gostou muito do personagem. Então, é bem provável que sim, ele volte. E isso é o motivo de não termos tido Blade aqui, né? Porque se você coloca o Blade para conectar com o Cavaleiro da Lua aqui, confirma que ele vai voltar. E como a Marvel ainda não pode confirmar isso, eles não anunciaram nada, não anunciaram segunda temporada, não anunciaram Blade, não colocaram participação nenhuma ali. Inclusive, Cavaleiro da Lua tá listado como minissérie que só tem uma temporada igual a WandaVision. Isso pode mudar, o personagem pode voltar em filmes, mas eu acho que eles apresentam a Layla justamente para eles terem 2 opções para isso. Eles podem renovar com a Maika Lamari, podem renovar com o Oscar Isaac, podem renovar com os 2, com nenhum, mas é muito mais fácil eles garantirem pelo menos um dos 2 para seguir isso do que ficarem sem nada, né? Então eles estão garantindo. Se tivesse só o Oscar Isaac para isso, tipo, a gente tem que renovar com ele. Mas com a Layla ali, com a Escaravela Escarlate, uma personagem completamente nova em relação ao que a gente tinha nos quadrinhos disso, uma personagem muito interessante, eles têm essa outra opção. Eu acho que assim, a Layla não é um plano B, tá? Ela vai continuar também, caso a Maika Lamari queira, ela vai continuar na Marvel fazendo as coisas dela, só que se o Oscar Isaac não renovar, ela vai acabar pegando a trama dela e a trama dele, englobando tudo em um personagem só. Então a gente tem esse atual cenário aí da Marvel pro futuro. O futuro do Cavaleiro da Lua deve ser explicado muito em breve, mas a gente ainda não sabe. O Oscar Isaac precisa renovar esse contrato para voltar. Bom, gente, dito isso, eu quero lembrar de novo vocês que tem um resumo para você assistir antes de ver Doutor Estranho. Não tem spoiler lá, porque a gente não vê spoiler. Então assiste o vídeo, que é um resumão, para você chegar prontinho pro filme lá. Então é só vocês darem uma olhada nessas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, que vocês não perdem nada. Foi muito, muito bom estar com vocês falando de Cavaleiro da Lua. Eu gostei muito da série. Eu não sei se ela é melhor que Loki, que WandaVision pra mim, né? Mas porque foram 2 séries que me pegaram muito. Eu vou ver isso quando eu tiver com o hype um pouquinho menor, porque o meu hype agora de Cavaleiro da Lua tá imenso. Estaremos de volta com esses episódios semanais de Marvel quando lançar Miss Marvel. Nós também faremos provavelmente The Kenobi, série de Star Wars aí que está chegando neste mês de maio, no finalzinho de maio. Teremos, claro, muitos vídeos de Doutor Estranho Multiverso da Loucura. O filme tem 2 cenas pós-créditos, isso eu já sei, né, em relação ao Doutor Estranho. Então também faremos vídeo explicando tudo isso. Então ativa o sininho do canal, se inscreva por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.